Hoje nós vamos conversar sobre gerenciamento de projetos e nós trouxemos um projeto que marcou muito a minha carreira, que foi um projeto feito na Coreia do Sul. Esse projeto ele ganhou um destaque muito importante na época e foi um divisor de águas na minha carreira. Lembrando que a carreira da gente ela é sempre criada com degraus. E esse foi um evento muito importante. Por quê? Porque você imagina implantar algum sistema fora do país, independente do que seja o sistema que você vai conhecer daqui a pouco. Mas quais são os riscos que eu tenho de implantar um sistema de uma complexidade grande fora do país, lá na Coreia do Sul? O primeiro risco, a gente não conhece a cultura. O segundo risco, é longe, é tudo diferente. Terceiro risco, você não conhece a cultura e não conhece a língua deles. Quarto risco, altíssima probabilidade de dar errado. Você levar algo do Brasil para colocar do outro lado do mundo, uma viagem de ida de 36 horas, 4 voos seguidos e com fuso horário de 12 horas para você se adaptar. Então foram desafios bem interessantes. Esse projeto ele mostrou que o gerenciamento de projetos é fundamental, inclusive nós ganhamos um prêmio. Eu estou falando nós porque eu participei e mais um amigo meu participou também. Eu vou pegar aqui a placa de premiação que nós ganhamos. Essa é a placa de premiação, ela está nesse vídeo que a gente está fazendo, mas é com muito orgulho que a gente mostra um desafio apresentado e um desafio que foi vencido com conhecimento, principalmente de gerenciamento de projetos. Nessa época eu já atuava como Black Belt, então nós usamos todos os recursos à nossa disposição, desde o gerenciamento de projetos, como também a metodologia DMAIC. Então vamos conhecer um pouquinho mais detalhes desse projeto nos próximos slides. Essa é a placa que nós recebemos como premiação e é algo que a gente guarda com bastante carinho pelo trabalho e todo esforço feito no desenvolvimento desse trabalho. Qual era o contexto desse projeto? Desenvolver um novo sistema, o sistema chamava TIAS, implantar nos equipamentos da Coreia do Sul, aqui implantar em 2 equipamentos, e tinha uma parada programada de 8 horas para a gente fazer isso. Então a gente tinha que preparar todo o desenvolvimento do sistema no Brasil, testar, fazer todos os preparativos, fazer o planejamento de como iria funcionar lá, fazer testes remotos para depois chegar e implantar ao vivo e a cores. Eu falei da Coreia do Sul, o tanto de tempo que demora para chegar lá, é um voo, digamos, cansativo, e não é só um voo, são 4 voos, na época foram 4 voos para chegar, 4 para ir, 4 para voltar, mas a cultura coreana é muito interessante e o povo lá é fantástico. Só vou contar mais algumas coisas para você que são interessantes. Quem fez esse projeto foram 2 pessoas, eu e um amigo chamado, eu vou falar só Carlos para não passar o sobrenome, mesmo porque eu vou falar algumas coisas aqui que são brincadeiras que a gente precisa falar. Então esse cidadão aqui sou eu e esse cidadão aqui é um rapaz chamado Marcos, que é um grande amigo meu até hoje. O que aconteceu? Eu cuidava da parte de sistemas e gestão, gerenciamento do projeto. Ele cuidava da parte de processo e automação. E nós pegamos esse desafio e fomos desenvolvê-lo. E era interessante, esse engenheiro aqui era uma figura porque ele tinha um problema para pronunciar o R, e ele trocava o R pelo G. Isso ficou muito latente durante muitos anos. Depois eu não sei o que ele fez, que ele acertou esse trem aí, ele não falava mais do jeito que eu vou falar para você. Mas como eu ficava muito na área dele, que ele trabalhava, porque a gente estava fazendo projeto junto, ele pronunciava, por exemplo, garagem como gagagem. Ele pronunciava querida como gueguida. E aí uma vez a gente esperando lá, aguardando uma ligação, aí toca o celular dele.
era a esposa dele. Aí ia todo sem jeito, ele não podia sair da sala, porque a gente estava esperando a ligação do outro lado do mundo, né? E não teve jeito, ele teve que atender o telefone na sala. Estávamos eu, ele e mais uns 5 engenheiros. Aí ele pegou o telefone e falou assim, alô, Gueguida. É Gueguida, não é querida, é o Gueguida. Aí eles falaram lá, só sei que ele soltou uma frase assim, Gueguida, tira o carro da garagem que nós vamos para Gogéia. Traduzindo para você, tira o carro da garagem que nós vamos para a Coreia. Aquilo marcou tanto que foi uma situação que eu nunca vi um engenheiro ficar tão vermelho na vida dele, mas era um problema que ele tinha e ele resolveu esse trem aí. Eu acho que foi depois que ele falou Gueguita e garagem. Ele resolveu, porque ele não arrastava não trocava mais não. Acho que ele ficou com raiva de tanto que a gente tirou sarro dele e resolveu. Mas um espetacular engenheiro, um cara diferenciado, esse profissional. Tanto é que hoje trabalha nos Estados Unidos, a filha está num lugar, o filho está no outro. São pessoas fantásticas aí. Mas voltando para o projeto, eu não podia deixar de contar essa, né? Porque sempre foi muito interessante. Seguindo então, eu vou mostrar para você como é que funcionava esse sistema. Obviamente que eu vou guardar todas as informações confidenciais da empresa. Não vou falar nada que seja confidencial. Como é que funcionava? Aqui uma série de máquinas, aqui embaixo. E essas máquinas são máquinas enormes, né? Máquina pequenininha não, é equipamento grande mesmo. Você pode ver aqui. Sistemas administrativos são sistemas, por exemplo, como um sistema SAP, sistema ERP da Oracle, sistema de colocação de encomenda, esse tipo de sistema. Então esses sistemas, eles conversavam com esse sistema aqui que chamava TIAS, e ele mandava informações para todos os equipamentos. Para falar assim, ó, faz esse material com essa largura, com esse comprimento, com essa espessura, com essa velocidade. Então, para cada material feito, era enviado tipo uma folha corrida para que o material fosse feito da maneira que o cliente queria. E os equipamentos mandavam informações também para os sistemas. Ou seja, eu tinha informação que descia para cá, vinha para todos os equipamentos, povoava todos os equipamentos para falar como é que eles deveriam trabalhar, e depois eu tinha uma informação voltando para cá para falar, ó, o material foi feito, ficou com esse comprimento, com essa largura, com essa espessura. Então, olhando assim, dá para você ver que era um sistema que a gente chama um sistema de missão crítica, um sistema nervoso aqui, comandando muitas coisas. Pois é, esse sistema precisava ser desenvolvido e implantado em 2 equipamentos, só que não no Brasil, lá do outro lado do mundo. Esse era o desafio. E nós fizemos esse trabalho. Agora, entrando na parte de gerenciamento de projetos, mas antes disso eu queria te mostrar uma das várias telas que esse sistema gerava. Ele gerava esse tipo de espectro do material, só que a superfície do material ele vai tirando a cada milésimo de segundo, vai tirando uma impressão de como aquele material está. Ele vai fazendo assim, o material vai passando, vai sendo esmagado, por exemplo, ou sendo alterado, ele vai marcando como é que está a superfície do material nesses tipos de gráficos aqui. Isso aqui é só um exemplo, tinham vários gráficos esse sistema. Tudo interconectado com a automação dos equipamentos, alta tecnologia e criticidade enorme desse sistema. Agora, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, ele foi aplicado do início ao final. Se a gente olha esse desenho, que é um desenho bem clássico de gestão de projetos, o que eu tenho? Eu tenho a fase conceitual, eu tenho uma fase de planejamento, uma fase de execução e uma fase de conclusão. E nós fizemos esse trabalho. Na fase conceitual, nós tivemos inúmeras reuniões com a Coreia do Sul, com os engenheiros de lá, para entender direitinho o que eles precisavam.
usamos que tipo de profissional aqui? Profissional analítico e principalmente planejador. Porque para entender o que eles queriam e traduzir, isso gerou bastante trabalho para a gente. Por quê? Porque você pode pensar assim, ah, Marcelo, mas é dentro da mesma empresa. Vocês falam a mesma língua. Eu vou fazer aqui um negócio aqui para você, ó, vírgula. Eles falam coreano, nós falamos português. E a língua que a gente teve que usar para se comunicar é inglês. Aí você vai falar assim para mim, é fácil? Não é fácil, não. Por quê? Porque é outra cultura. Né? O inglês muitas vezes não nivela assim do jeito que as pessoas pensam, não. Porque, principalmente quando você fala de aspecto técnico, que um detalhezinho pode dar uma enorme de uma diferença. Mas nós fizemos esse trabalho, entendemos o que eles queriam, fizemos várias reuniões e matamos essa fase conceitual. Estava bem feita e bem determinada. E aí nós fomos para a fase de planejamento. No planejamento, a gente começou a ver a necessidade de técnicos, de líderes, eu liderei esse projeto, e de planejadores também, eu fiz a parte de planejamento. Por quê? Porque era um assunto técnico, mas que exigia também um alto grau de gestão de projetos, de gerenciamento de projetos. Marcelo, o que você usou aí para fazer o planejamento? Eu usei o melhor que tem em gestão de projetos, gráficos de Gantt. Na época eu usei o Project para fazer esse trabalho. Por quê? Porque a inter-relação das atividades era muito grande. Marcelo, dá um exemplo. Por exemplo, se eles não preparassem os sinais que eu precisava na época, na hora que eu precisava, eu não conseguia fazer os meus testes e eu não conseguiria ir para a Coreia. Então havia vários interrelacionamentos. Então nós fizemos o planejamento todo, aqui envolveu também custo, porque ir para lá não é barato, envolveu mão de obra e recursos, e nós decidimos que só eu e o Marcos iríamos. Envolveu também um planejamento muito grande de tempo que a gente perdia, não perdia, mas demandava muito tempo para chegar lá. E não é só o tempo de chegar, você tem que ter o tempo também de aclimatização. 12 horas de fuso horário na sua cabeça não é fácil. No outro dia você está meio zonzo. Execução. Na execução, nós tivemos a presença de líder, eu liderei a parte de sistemas e gerenciamento, o Marcos a parte de processos. Nós tivemos envolvimento de gerentes, na época o gerente americano de automação nos ajudou lá, e nós tivemos também da parte deles controladores, ou seja, os engenheiros que controlavam todas as tarefas que a gente tinha passado e que precisavam ser feitas ainda. Então o controle, esse controle foi fundamental da parte deles e da nossa parte para cumprir o que a gente queria e estava proposto a fazer. Por quê? Porque você imagina, nessa parte aqui que eu estou pintando roxa, que é o controle, eu vou apagar daqui a pouco, nós tínhamos 8 horas para implantar 2 equipamentos parados, cada hora que esse equipamento está parado é uma fortuna, e ele tinha que voltar normalzinho, como se nada tivesse acontecido. É um risco enorme para qualquer negócio. Mas nós controlamos bem e fizemos esse trabalho. Na última fase, que foi a fase de conclusão, nós fechamos o trabalho lá, nós tivemos um facilitador fenomenal, eu posso falar o nome porque lá o que tem mais é Mr. Kim e Mr. Con. O Mr. Kim nos ajudou demais, o instrutor fui eu para mostrar como é que funcionava na parte de sistemas e na parte de processo foi o Marcos. E o finalizador foi o próprio gerente, eu vou falar só o primeiro nome dele, o Bill, ele terminou e fez a conclusão lá com a gente. Esse foi o panorama do projeto. Agora eu vou falar coisas que algumas pessoas sabem, outras não. Quando eu cheguei na Coreia, eu pesava 85 quilos. Nos 30 dias que eu fiquei lá, eu perdi 15 quilos, porque eu não conseguia comer a comida coreana. Porque a Coreia ela tem uma característica, 2 características que
eu não gosto na comida. Primeiro, muita pimenta. Segundo, agridoce, frango, doce, esse tipo de coisa. Eu não gosto não. Então eu tinha muita dificuldade para comer e acabei perdendo 15 quilos lá na época. Emagreci muito em um mês. Até a gente achar algo que a gente não sabia que tinha lá, que era um McDonald's. Existia um McDonald's perto lá da fábrica e a gente não sabia. No dia que a gente descobriu, a gente só comia no McDonald's, não tinha outro lugar para ir. Mas são coisas que a gente passa, só a vivência te mostra esse tipo de coisa. Uma outra coisa que marcou muito nesse projeto foi a disciplina que tem essa turma. Os coreanos são muito disciplinados, muito honestos e muito regrados. Vou contar só mais uma passagem para você. Eu cheguei lá de madrugada, eu e esse meu colega. Nós chegamos de madrugada, na ida, e a hora que a gente foi sair um pouco, só para descontrair a cabeça, né, depois de 4 voos, tinha uma avenida lá. Eu vou fazer a avenida aqui só para você entender o que eu estou falando. Tinha uma avenida na frente do hotel, enorme avenida. 4 faixas de um lado, 4 do outro. E aí, o que aconteceu? A gente ficava aqui de queixo caído, olhando as outras pessoas desse lado. 4 horas da manhã, sinal fechado, sinal de trânsito fechado, e todo mundo aqui esperando o sinal fechado. O que ia acontecer no Brasil? Fala para mim. A gente ia atravessar com qualquer cor que tivesse o sinal. Não está vindo o carro, eu atravesso. Mas eles não, independente de estar tudo vazio, não ter carro nenhum, sinal abriu, eles vão. Sinal fechou, eles esperam. Isso foi nesse tempo do projeto. Então, o gerenciamento de projetos, ele mostra que você pode aumentar exponencialmente a sua chance de sucesso nos projetos, e esse foi um caso bem emblemático. Nós aumentamos isso aplicando todos esses conceitos e principalmente seguindo as fases. Nós entregamos no momento exato que eles precisavam. Uma janela de 8 horas para implantar um sistema complexo como esse é pouco. Os problemas pequenos que ocorreram nós resolvemos, otimizamos os recursos o máximo possível, tanto é que fomos eu e o Marcos para a Coreia do Sul para fazer essa implantação. Restrições. Nós tivemos várias restrições, não só financeira, mas também uma restrição de recursos, como eu comentei com você. E conseguimos gerenciar outra restrição também. A questão de restrição alimentar pegou muito para mim e para o Marcos também. Só depois de muito tempo que a gente descobriu que tinha lá o tal do McDonald's, que salvou a nossa alma. Porque se não fosse ele, a gente ia passar mal o tempo todo. Nada contra comida coreana não, só não é a que eu prefiro. O aumento aqui, esse item de influência no projeto, na época eu lembro bem disso, houve pedido para estender e colocar mais informação no que a gente tinha trazido. Nós não fizemos isso, porque você imagina, você está lá para colocar um sistema para funcionar, que você já testou tudo, testou remoto, e mesmo assim você está nervoso, você vai mexer nisso? Colocar algo a mais? Nós não colocamos, apesar de haver, na época, pedidos. Gerenciamento de mudança. Nós fizemos esse trabalho bem conduzido. Por quê? Porque você imagina, vou até fazer aqui só para fechar esse assunto com você. Eu tenho lá um equipamento que está funcionando tranquilo. Aí nós pedimos 8 horas para colocar o sistema novo. Ok. Depois de 8 horas, o que se espera? Que ele volte. Perfeito também, não é assim? Mas a gente tinha que se armar até os dentes. Marcelo, o que você está falando aí? Nós planejamos aqui, inclusive, a possibilidade de voltar o sistema antigo. Então, nas 8 horas, eu tinha um pedacinho que era para parar tudo, um pedacinho que era para fazer o backup, guardar todas as informações, um pedacinho que era começar a alteração e na última parte os testes. Passou nos testes? Faz o Pai Nosso e libera. Não passou, deu algum problema? Tenta resolver. Não conseguia resolver? Volta ao sistema antigo. A gente estava preparado para essa
mudança grande que a gente havia planejado. Nós estávamos preparados para vencer e também para qualquer imprevisto que houvesse. Esse foi o projeto vencedor que nós fizemos. Espero que você tenha gostado aí da aplicação. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.